Mas a minha conversa com todos e todas hoje, ela tem como objetivo, eu sempre trago alguma coisa, né, para a gente não perder o raciocínio, e eu nunca sigo o que eu trago, né, por uma questão óbvia. Quando a gente prepara um tema, quando a gente recebe a incumbência, aqui, né, nós não estamos sozinhos. Nós temos os nossos irmãos mentores, que estão sempre nos intuindo e normalmente fazendo a gente sair do script para dar mais luz e mais vida às palavras que nós tentamos rabiscar antes de estar aqui. Eu fui buscar a origem do Espiritismo, que teve como seu codificador Allan Kardec, pedagogo. Todos sabem que Allan Kardec não tinha mediunidade. Aliás, ele era um grande curioso, porque foi atrás das mesas girantes desbaratar aquilo que ele chamava de engodo. Então, nos bares, nas casas de festa, nos teatros de Paris, se fazia reuniões, e nestas reuniões se colocava as mesas girantes, os médiuns, e Allan Kardec resolveu investigar aquele engodo. E curiosamente, ele não achou nenhum fio, ele não achou magnetismo, ele não achou imã, ele não achou nenhum instrumento, nenhum ardil, nenhum artifício para que aquelas mesas girassem e que as pessoas ainda se comunicassem com os homens, mulheres, espíritos de crianças que não eram vistos. E Allan Kardec então se convenceu de que alguma coisa existia entre o céu e a terra e que não era visto por nós. A base do Espiritismo está em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da ciência. Curiosamente, o nosso codificador era um cientista. E ele, como cientista, traz a base da ciência para a análise dos fenômenos, das leis naturais e daquilo que provocava curiosidade a ele, pedagogo, curioso, de certa forma cético, e ele então embasou um dos pilares da nossa doutrina na ciência. Ciência exige comprovação e ciência exige método. Isso é uma construção muito importante, porque se o Espiritismo é embasado em ciência, ele é embasado na razão, no método, fora de dogmas. E por que eu falo isso? Porque os dogmas nunca fizeram mal à humanidade, mas eles foram necessários em uma época em que as pessoas tinham menos discernimento, menos cultura, menos acesso às informações. Então os dogmas eram importantes, inclusive para manter a ordem. E com o tempo e a evolução da sociedade, os dogmas foram ficando de lado, a ciência e a razão foram ganhando espaço. Certo dia alguém me falou, a sociedade piorou, o mundo está muito pior. É evidente que não. Nós estamos muito melhores do que estivemos há séculos atrás. As barbáries que nós temos acesso pelas redes de computador e pelas informações instantâneas eram muito mais volumosas e nós nunca sabíamos disso e não podíamos imaginar que acontecia uma catástrofe no interior da China. E hoje nós sabemos online, imediatamente. Então nos dá uma impressão de que o mundo está piorando. Não, nós temos apenas mais informação. Mas o mundo está muito melhor. E por isso e pelo nosso progresso, uma das bases do Espiritismo é a ciência. Para que nós possamos analisar de forma racional as coisas que acontecem no nosso mundo material. E com essa razão e com a ciência,
nós começamos a entender por que Allan Kardec foi investigar a mesa que rodava. Porque para ele haveria algum mecanismo que fizesse essa mesa rodar, que fizesse as crianças escreverem de trás para frente em línguas diferentes. E não havia um ardil, nem um artifício, nem um mecanismo. Havia a prova de que algo existia além do céu e da terra e que o homem comum não enxergava. A segunda base, o segundo pilar do Espiritismo é a filosofia. E aí que vem uma coisa muito curiosa. A base do Espiritismo está na busca de respostas. Porque todos nós temos as nossas curiosidades, as mais simples muitas vezes, e que vamos atrás de respostas. E para quem não se lembra, a filosofia, ela é uma ciência de respostas, de perguntas e de respostas. E o mais curioso, a filosofia, que é base também do Espiritismo, está ligada na análise da origem do homem e do sentido da sua dor. Quando nós falamos em filosofia, nós analisamos, sim, da onde nós viemos, o que fazemos e para onde vamos. Além disso, filosoficamente, nós analisamos uma coisa muito simples, uma pergunta que fazemos sempre: o porquê dessa dor? O porquê que sofremos? O porquê do sofrimento daquela criança que veio ao mundo de forma angelical? E por que ela sofre? Por que os pais sofrem? Ora, onde está a justiça de Deus? Isso é uma pergunta filosófica. Isso é uma pergunta que está dentro de um dos pilares do Espiritismo cristão, além da ciência, a filosofia, para buscar as respostas desses dilemas que nós temos que resolver, que enfrentar, que nós, seres humanos, ainda que encarnados, temos que resolver, enfrentar para o nosso progresso. Quando a gente fala em dor, a gente se lembra daquela velha história que no Espiritismo todos chegam por dois motivos: ou pelo amor ou pela dor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não estou na evolução a ponto de chegar no Espiritismo pelo amor. Eu também cheguei pela dor. Tive um benefício, sim. Minha família toda era espírita. Claro que a formação básica não era, mas o Espiritismo foi entrando na nossa família e facilitou para mim. Mas eu só tive a vontade de me tornar um espírita de verdade pela dor. Quando eu fiquei muito doente, lá no passado, e fui beneficiado pelas vibrações e pelo carinho da espiritualidade. E a última base do Espiritismo, essa que é uma base que todos nós achamos que é a primeira delas, é a religião. Nós passamos da ciência para a filosofia e depois para a religião. Não que seja uma mais importante que a outra, mas quando se fala em religião ou espiritismo, nós fazemos esse link, essa ligação, que o espiritismo é religião. Ele também é religião. Por quê? Porque nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo. E por isso ele é religião. E por isso ele é cristão. Nós buscamos a ideia da fraternidade, da caridade e da transformação íntima. E cá para nós, como é difícil. Como é difícil a transformação íntima. Mas nós temos um homem lá de cima. Nós temos uma espiritualidade inteira nos apoiando, nos ajudando a enfrentar os nossos problemas, as nossas agruras e nos ajudando especialmente a evoluir. E como eu disse, nós temos
o amor e a dor que nos trouxeram até aqui. Existe um velho provérbio chinês que o crescimento dói. E nós estamos nessa jornada espírita, certamente com um pouquinho de dor. Porque se nós não estivéssemos com um pouquinho de dor, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós seríamos seres, inclusive, desencarnados, em mundos mais evoluídos. Mas nós precisamos desse material, que são as agruras e as dores. E o tema de hoje é além do túmulo. Curiosamente, o berço e o túmulo se encontram. Porque se nós imaginarmos o túmulo, nós imaginamos o fim de uma vida corpórea. Quando nós imaginamos o berço, nós imaginamos o início de uma vida corpórea. Só que, curiosamente, nós esquecemos que a nossa vida corpórea é passageira. Porque somos todos espíritos imortais. Então, essas duas grandes potências, a vida e a morte, elas dialogam entre si. Porque o que nós estamos falando de vida e de morte é aquilo que nós estamos vendo e vivendo agora. E o que nos parece palpável. Mas quando nós fazemos aqui uma reflexão de que estamos vivendo uma vida corpórea e que nós não estamos vivendo isso à toa, mas para nosso crescimento, nós também temos que lembrar que essa vida corpórea, ela é uma parte de uma vida infinita. Ela é uma parte do momento da escola. Eu até brinco que todos nós estamos aqui, de alguma forma, estudando nessa escola terrena. E que todos nós aqui vamos ter que prestar conta no final do ano. Tomara que a gente passe. Alguns ficam de recuperação, mas a gente está aqui para crescer. Aquela ideia da finitude, ela nos traz muita angústia. Já perceberam isso? Quando as pessoas se aproximam da morte corpórea, normalmente elas têm insights, elas têm mudanças até de comportamento. Mas, curiosamente, quando nós espíritas estamos chegando perto do desencarne, isso é muito curioso, as pessoas esperam que a gente entenda o desencarne e enfrente o desencarne como um espírita elevado. Tipo, é só uma passagem. Balela, porque quando chegar a nossa hora a gente vai estar morrendo de medo. Não tem nenhum aqui nessa sala, eu estou dizendo os encarnados, que não tenha medo dessa transição. Mas quando nós começamos a lembrar que como espíritos imortais nós estamos de passagem, muita coisa faz sentido nessa vida. Como, por exemplo, as tais injustiças que nós tanto sentimos. Por que aquela pessoa tão boa sofre tanto dessa doença? Se nós não imaginarmos que algo existe fora disso e antes disso, porque somos espíritos imortais, essa resposta não vem. Fica só a pergunta: por que se sofre tanto? É porque o sofrimento, ele não vem desta encarnação. Porque se for assim, nós estamos reduzindo a nossa vida, me desculpe, a 60, 80, 90 anos, e para alguns, para 10 anos. Que redução tão triste. Aí a pessoa me pergunta, então por que vocês espíritas dizem que se vocês reencarnam não se lembram de nada do passado? Vocês imaginam se a gente conseguisse se lembrar do que a gente foi na vida passada? Uma simples comparação. O berço familiar, não preciso nem dizer o que significa isso para a gente. As pessoas que amamos, ou que devemos amar, quantas dificuldades nós temos? Por que será que a gente tem dificuldade com as pessoas mais próximas?
Nós não temos dificuldade com a pessoa que muitas vezes nem convive com nós. Nós conhecemos o trabalho, nos damos bem, mas as grandes dificuldades acabam ficando dentro de um núcleo que é dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro dos teus próximos, os mais próximos colegas de trabalho. Por quê? Porque esses reajustes não poderiam acontecer se você souber, por exemplo, que o seu irmão lhe fez um grande mal na encarnação passada. E que ele está lá para tentar se reajustar com você. Ele está lá para conversar com você, no sentido espiritual da coisa, e tentar resgatar uma situação que foi uma tragédia numa encarnação passada. Agora, se eu souber que ele me fez mal, como é que eu vou lidar com um cidadão desse? Não é? Então eu não posso saber o que ele fez de mal para mim. Mas vocês percebem que a gente sente as dificuldades? A gente sente a dificuldade com determinada pessoa e não sabe explicar por quê? É porque esta situação de reajuste, ela só pode fazer sentido se eu não me lembrar do passado. Porque se eu me lembrar do passado, esse reajuste não vai acontecer. Porque se ele me matou na encarnação passada, deixa eu matar ele agora primeiro. Pelo menos ele não me mata de novo. Quer dizer, é óbvio que eu não posso lembrar das coisas ruins que eu fiz e nem das coisas que eu sofri. Eu só tenho que ter em mente que tudo é um resgate e um reajuste. E aí, por isso que eu não estou me lembrando da encarnação passada. Porque se eu fizer isso, eu não consigo trabalhar a encarnação de hoje. Mas faz sentido nós conhecermos uma pessoa e termos uma super empatia por ela. Nos colocamos no modo que ela vê as coisas. Temos facilidade até de comunicação. E também faz bastante sentido quando essa comunicação nunca acontece. Pessoas que a gente conhece e não se dá bem. Muitas vezes a vida toda. Como pais, mães, filhos, irmãos. Como faz sentido isso? E por que faz sentido? Porque o espírito é imortal. Porque se não fosse imortal, não teria sentido eu ser criado por uma pessoa que nunca me fez mal, como minha mãe, por exemplo, e ter uma certa dificuldade de lidar com ela. Ou ela comigo. Então, faz sentido no momento que nós percebemos que a vida terrena é só uma escola e que os espíritos nos preparam para estar aqui, antes mesmo de nascermos, para esses resgates. Muito bem. Eu fiz algumas anotações que não estão aqui, e eu vou baixar um pouquinho, mas eu confesso que eu adoro sair do que está aqui para as anotações que eu fiz. Opa, eu fiz alguma coisa errada? Não fiz. Quando nós chegamos aqui nessa terra, nós chegamos simples e ignorantes. Vocês lembram dessa história? Nós temos a questão 132, 115 do Livro dos Espíritos. Nós temos também outras ideias reencarnatórias no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, 5, no capítulo 16, no capítulo 17. O que esses capítulos e essas questões nos trazem? Reflexões. Quando nós chegamos aqui simples e ignorantes, basicamente nos diz o seguinte: simples no sentido das nossas competências, vamos dizer assim, competências que nós vamos adquirindo durante a vida. Nós não podemos ter competências complexas quando nós encarnamos. Nós não temos nem capacidade disso. Então, nós vamos ganhando competências, ganhando experiência, ganhando e desenvolvendo inteligência emocional. Mas nós não chegamos com isso. Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento, especialmente do que se passou lá atrás, na outra encarnação. Porque se eu soubesse, eu estaria estragando a minha atual encarnação. Porque só faz sentido eu não gostar da pessoa que está do meu lado, entre aspas, de forma gratuita, se alguma coisa aconteceu e eu não sei explicar. Aí você vai dizer, bom, então se nós chegamos aqui, simples e ignorantes, vamos construindo competências, vamos adquirindo conhecimento, vamos crescendo como seres humanos e como espíritos, significa dizer que,
tudo que eu fizer, ou tudo que eu fiz, um dia vai ser perdoado. Olha que legal. Porque na outra encarnação eu venho, esqueço do que eu fiz de mal e tento de novo. E tento de novo. E tento de novo. Mas será que é assim? Certa vez alguém me perguntou, ô Rui, esse negócio de espiritismo aí, o espírito, ele às vezes vem para cá e ele dá uma marcha ré, né? Às vezes não dá certo. Porque você vem super bem intencionado, querendo ser uma boa pessoa nessa encarnação e dá tudo errado. Bom, eu sou adepto à ideia de que nós sempre vamos melhorar. Nós sempre andamos para frente. A gente não dá marcha ré. Em algumas coisas a gente pode ter dificuldade, mas pode ter certeza a gente está melhor hoje do que foi ontem. Mas estar aqui sem lembrar do passado não é uma carta branca para eu fazer o que eu quiser. Nessa vida, ou em qualquer vida, encarnado ou mesmo desencarnado nos planos espirituais, nós temos que lembrar dessas duas leis. O livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Eu gosto de falar isso porque há uma impressão de que eu errei, e como eu errei, eu me perdoo. E está tudo certo. Até aí está tudo certo. Porque se eu cometo um erro, tenho consciência dele e me perdoo por isso, já é um bom começo. Mas não quer dizer que eu não responda por isso. Então, óbvio que eu tenho o livre-arbítrio de fazer na minha caminhada o que eu quiser. Eu até me programei para chegar nessa terra, encarnado aqui, e ser um religioso, ou um pai maravilhoso, um irmão sensacional, mas às vezes eu não fui, não consegui chegar ali. Mas eu tentei. Pelo menos eu estou vindo aqui para tentar. Mas se eu pratico e caminho contrário ao que eu estava tentando fazer, antes de vir para cá, com toda a programação espiritual para a minha reformulação, para a minha melhora, óbvio que eu respondo pelas minhas falhas. Mas o que Jesus disse já? Vai e não peques mais. Então, não é uma carta branca porque eu sou espírita e sei que eu volto em algum momento aqui de novo e daí quem sabe eu acerto, que dessa vez eu não vou vamos dizer assim, me esforçar ao máximo para ser melhor do que eu fui ontem. Então, obviamente, que o livre-arbítrio que está dentro de nós é o nosso gestor, de nós sabermos que tudo que se planta, colhe. E como disse Chico, o detalhe é que é tudo, seja bom ou seja ruim. E aí caímos, obviamente, na lei de causa e efeito, que se eu faço algo que não é tão bom, eu vou colher, obviamente, o resultado disso. E por que eu estou dizendo basicamente sobre isso? Bom, gente, eu estou dizendo isso porque antes de eu vir para cá, eu tentei fazer um planejamento reencarnatório. Sim, porque se o espírito é imortal, eu acho que o espírito não vai ficar vagando e nem contando carneirinho. Ele vai estar em algum lugar sempre buscando crescer. E como nós sabemos que o crescimento dói, significa que nós estaremos sempre estudando e vivenciando experiências no plano espiritual. E isso nos traz crescimento. E para que nós possamos melhorar, nós chegamos com os nossos mentores lá e dizemos assim: olha, eu pisei na bola com fulano, a família dele está lá no plano material, eu faço questão de voltar para tentar ajudar aquela família, porque com ele eu não consigo mais fazer as pazes. Não agora, mas a família dele está sofrendo. Eu provoquei o mal àquela família, me deixa voltar. Porque a única forma de eu ficar em paz com o meu espírito é voltando para cá. Indo para a Terra de novo, reencarnando. Eu aposto que todos nós falamos essa frase já uma vez. Porque todos nós estamos aqui para tentar resgatar coisas também, que fizemos com os outros.
e que tínhamos aqui algo a pagar, no sentido de crescimento. Nós tínhamos que voltar para cá para tentar melhorar, para tentar resolver a bagunça que uma vez eu fiz, ou participei diretamente ou indiretamente. E os nossos mentores, depois de muita insistência nossa, eles vão dizer, tá bom, pode ir, a gente vai arrumar uma vaga para você reencarnar. E nós sabemos que tem uma fila danada para vir para cá, né? Aí nós fazemos o planejamento de reencarnação, chegamos aqui e começamos a descobrir algumas dificuldades. Como a gente sabe que a gente não se lembra do que aconteceu lá no outro plano, quando a gente chega aqui, a gente vai falar o quê? Meu Deus, por que eu nasci tão miserável? É porque você provavelmente fez muito mau uso do dinheiro. Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto com essa pessoa que está do meu lado? É porque provavelmente você fez muito mal para ela em alguma encarnação e vocês estão ajustando contas. Vocês já imaginaram ajustar contas sem conversar com alguém? Sem conviver com alguém? Você faz as pazes com quem você não conversa? Você faz as pazes com quem você não encontra? Não. Você não faz nem as pazes, você não reajusta, você não aprende enquanto você não estiver vivenciando aquela situação de aprendizado. Então, por isso que você está muitas vezes enfrentando a miséria, porque você fez mau uso da parte que uma vez esteve a seu dispor, do dinheiro que estava a seu dispor. Eu me lembro da história de Santos Dumont. Para quem não sabe, Santos Dumont, ele foi o senhor da pólvora. Santos Dumont, ele foi o inventor da pólvora. Vocês vão dizer, não, mas Santos Dumont Não, é na outra encarnação, não nessa, que nós conhecemos como Santos Dumont. E ele inventou a pólvora porque foi um gênio, entre muitos gênios que vêm à órbita terrestre para nos ensinar coisas, para pintar obras maravilhosas, para nos fazer músicas maravilhosas, nossos cientistas, quantas belezas acontecem em termos de ciência nesse planeta e nós, que legal, o celular fala, quanta coisa bacana aconteceu aqui para o inventor do celular chegar até aqui e fazer o celular. Quantos brilhantes cientistas vieram do plano superior para nos ajudar, encarnados, a desenvolver novas tecnologias. Ou vocês acham que isso aqui não existe no plano superior? Isso aqui provavelmente já é obsoleto no plano superior, porque as pessoas não precisam de celular para se comunicar, elas se comunicam mentalmente. Claro, na medida da sua evolução, né, gente? Obviamente. Mas Santos Dumont não aguentou a pólvora, porque ela foi utilizada para a explosão. E a pólvora não era inicialmente utilizada para a explosão. Não era para ser algo que explodisse e jogasse uma bola de ferro por um canhão em outra pessoa, em uma embarcação. E quando Santos Dumont teve essa visão de que a invenção dele foi péssima, ele não aguentou e sucumbiu. Ele tinha uma vida muito promíscua nessa época. Ele era um gênio, mas não conseguiu lidar com a sua genialidade. E a gente vê que hoje em dia tem muitos gênios que não conseguem lidar com a sua genialidade. E ele, com uma vida muito promíscua, acabou adoecendo e morreu precocemente. Segundo a espiritualidade, ele não queria mais viver, porque aquela dor de ver a pólvora sendo usada para matar pessoas, ele não aguentou. Depois de muito tempo, ele se recuperou disso. E como ele era um gênio da espiritualidade, Santos Dumont, volta lá. O senhor da pólvora se torna o Santos Dumont e chega no Brasil. Porque, obviamente sabem que ele era brasileiro e inventou o avião. Existe uma rixa aí com os americanos, mas eu sou mais brasileiro. Aí o que aconteceu? Santos Dumont teve uma vida lá, apesar de genial, promíscua. E ele precisava vir aqui desenvolver o avião, que era uma das tecnologias mais importantes e que nós não precisamos nem dizer o que mudou esse mundo, esse meio de transporte. Só que como ele tinha uma vida promíscua, ele,
aceitou vir para o mundo, vir para o Brasil, trazer para a parte terrestre, para o nosso planeta, a tecnologia do avião, mas ele não poderia mais ser promíscuo, porque se ele fosse promíscuo, ele não ia dar conta de fazer o avião. E ele então combinou com a espiritualidade, que ele viria com uma questãozinha que era importante. Ele retiraria, vamos colocar assim, a questão hormonal e a questão da libido sexual. Tanto que, em muitas obras, as pessoas dizem, e disseram, ele nunca casou. Isso é óbvio que ele nunca casou. E alguns disseram, inclusive, ele era homossexual. E alguns disseram, ele tinha alguns problemas estranhos. E se você olhar a compleição física do Santos Dumont, como ele era? Baixinho, mirradinho, quase afeminado. Ele não tinha mais nenhum interesse na promiscuidade, porque a espiritualidade disse a ele, vá e trabalhe. Mas eu tenho essa questão a gente vai trabalhar para você. E você não vai ter mais essa questão da promiscuidade tão forte. E ele aceitou. E veja, ele sofreu a beça, porque ele queria ter uma família. A família dele, muito rica, queria que ele tivesse uma esposa, mas ele não tinha como. E ele sofreu a pressão social da família, e até, por que não dizer, biológica, para que pudesse colocar toda a sua energia no seu maior projeto, fabricar o avião, construir o avião, idealizar o avião. Será que isso não era um projeto divino? Isso não era um planejamento reencarnatório? Porque uma pessoa vem com dificuldades, às vezes físicas. É muito provável que ela venha com aquela dificuldade para dar valor àquilo que um dia ela desprezou. E essa dificuldade, o que acontece? Faz com que a pessoa repense valores que um dia ela deixou de dar a devida atenção na encarnação passada. E tudo é lógico. Se nós entendermos essa lógica, e tem tantos exemplos para a gente falar sobre planejamento reencarnatório, o porquê que uma pessoa vem com tantas dificuldades, por que eu tenho dificuldades com o meu irmão, né? Por que às vezes eu tenho mais dificuldade com quem está próximo de mim? É porque ninguém está próximo de você à toa. Nós estamos, essa frase todos conhecem, no lugar que nós deveríamos estar, no momento que nós deveríamos estar, com a pessoa que nós deveríamos estar. Porque só assim nós podemos ter o quê? Condição de progresso e evolução. Nossa, mas aquela pessoa é muito difícil, mas aquele trabalho é muito difícil, mas a minha dificuldade física é muito difícil, mas a minha doença é muito difícil. Mas se não fosse isso, você não cresceria. Por quê? Porque se não houver esse desafio, você não enfrentaria as dificuldades e não aprenderia com as dificuldades. Vocês se lembram daquela história de que o ser humano sempre vem com algum vazio? Já pensaram sobre isso? Alguém vem aqui pleno na Terra? Eu vim para cá a passeio. Tem pessoas que eu até acho que vieram a passeio mesmo, mas não vieram. Todos nós temos um buraco e todos nós temos a necessidade de estar colocando coisas dentro desse buraco. E quais são essas coisas? São experiências, são conhecimentos, evolução espiritual, inteligência emocional. E esse buraco, ele é para estar aqui mesmo, para que nós possamos buscar essas respostas, para que nós possamos entender que nós precisamos completar esse buraco conosco mesmo. Agora, nós só completamos isso com as experiências e com a necessidade de compreender que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui bem pensados, como diz, bem brifados, e muitas vezes vamos sair daqui ainda devendo a beça.
mas nunca nós damos ré. Né? Como diz o Clóvis Carvalho, né? O pai dele dizia, para trás, como que ele falava? Para pegar impulso, nem dá ré para pegar impulso. Uma coisa assim, mas ele falava algo muito engraçado, dizendo que nem para pegar impulso você pode dar ré. O pai do Clóvis Carvalho falava isso. Então, para nós encerrarmos, se nós compreendermos que tudo é programado, se nós compreendermos que nada é do acaso, a dificuldade não vem do acaso, a alegria não vem do acaso, as nossas buscas é porque nós temos esse vazio e vamos buscar as questões que estão sendo necessárias e que nós precisamos trabalhar. Se nós imaginarmos que o espírito é imortal, muitas questões elas encontram a sua resposta. E para que nós possamos fechar esse entendimento, eu trago aqui um pensamento que resume bastante o que eu tentei falar durante esses 40 minutos, que para muitos eu sei que foi uma eternidade. Porque tem aqui várias pessoas que falam muito bem o Espiritismo, que são meus exemplos, e eu tenho que aprender bastante. Mas a intenção é boa, né? Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma existência humana. Valorize e respeite o seu berço atual. Ele foi planejado com amor para a sua vitória. O berço que eu digo são seus amores. Não são só seus parentes, mas as pessoas que nós estamos convivendo. Nossa, mas eu não amo essa pessoa, então é essa mesmo que você tem que focar. Como lembra o André Luiz, somos arquitetos do nosso próprio destino. Eu queria encerrar dizendo que pode não parecer, mas para mim é uma grande alegria estar aqui. Eu sou professor há 30 anos, tenho colegas professores aqui também. Há 30 anos eu enfrento sala de aula. Eu participei de dezenas e dezenas de congressos, exposições, certas humilhações públicas, quando a gente fala em algumas situações. Resumindo, eu já falei muito para muita gente. Muita gente foi penalizada em me ouvir durante muitos anos, tanto quase 25 anos de sala de aula, quase 30 anos de magistratura. Eu me expus muito. Mas eu tinha muito medo desse dia. Alguns sabem disso. Eu tinha muito medo porque eu nasci num berço espírita. Eu queria muito ser uma pessoa que pudesse falar bem dessa doutrina tão maravilhosa que faz sentido para mim. E que eu tinha que dar um jeito de aprender a falar um pouquinho. Mas eu sempre pensei, mas eu dou aula há 30 anos, meu Deus do céu. Eu sou articulado. Eu sei formar um pensamento, eu consigo dar conta disso. Gente, não dá certo pensar assim. Porque isso aqui é uma outra coisa. Hoje eu sou absolutamente grato pela paciência de vocês e confesso, eu sou um aluno de ensino fundamental, porque eu, em 30 anos, não fiquei tão nervoso quanto eu fiquei hoje. Obrigado pela paciência. Obrigado, Marcelo. Que alegria, parabéns.